Olá pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre a narrativa de Enigma e eu tenho uma novidade para vocês. Vamos começar a utilizar o livro novo, isso mesmo, o livro do volume 3, ok? Então prometam para mim que vocês irão cuidar bastante desse livro, utilizar a melhor caligrafia e manter a organização, ok? Então vamos começar a videoaula de hoje. O livro novo traz como temática inicial a arte de tecer histórias. Contar histórias faz parte da vida de todos os seres humanos, por isso, produzimos discursos narrativos e, de maneira geral, nós temos noção de como se constitui um relato. Muitas pessoas exercitam algum tipo de narrativa escrita em cartas ou diários. A narrativa, então, não se concretiza apenas no plano literário. Ela pode estar presente na comunicação oral ou escrita de qualquer um de nós em qualquer época ou lugar. Então, meus amores, comentando sobre esse parágrafo, ele fala que contar histórias faz parte da vida do ser humano. E essa narrativa e essa história contada, ela não fica apenas no âmbito literário, ok? Ela também pode acarretar consequências do nosso dia a dia, certo? Através da comunicação oral ou escrita, ok? Por meio das narrativas, tomamos conhecimento de uma notícia, lemos relatos em um blog, desvendamos um enigma policial, ficamos ofegantes com uma história de suspense ou torcemos para uma personagem ter sucesso em uma grande aventura. Desse modo, a narrativa, seja literária ou não, ela é uma forma de retratar e interpretar a vida humana. Então, nós encontramos essa narrativa em vários gêneros textuais, como, por exemplo, um blog, uma notícia, ok? E ele citou também alguns enigmas policiais, que são as chamadas narrativas de enigmas. O dia a dia pode oferecer vários desafios relacionados à solução de casos complexos. Por exemplo, como desvendar um crime, como ter certeza do diagnóstico de uma doença, como recuperar o objeto que foi perdido em um espaço público. Trata-se, assim, de enigmas, os quais exigem percepção sensível e capacidade de relacionar pistas que se apresentam para desvendá-los. Então, a partir da análise desse parágrafo, nós percebemos que o dia a dia ele pode oferecer diversos desafios relacionados à solução de casos complexos. Por exemplo, desvendar um crime, como ter certeza de um diagnóstico de uma doença, como recuperar um objeto que foi perdido, ok? Trata-se, assim, de enigmas. Os enigmas, pessoal, eles exigem uma percepção sensível e a capacidade de relacionar pistas que apresentam para desvendá-los. Então, o enigma, ele é um mistério, ok? Ele é um mistério para ser desvendado. Em várias dessas ocasiões, a figura de um detetive surge, pois é ele quem vai restaurar a ordem, ou seja, uma continuação de equilíbrio. Então, existe alguém, ok, que vai facilitar, que vai restaurar a ordem, que vai trazer de volta a condição de um equilíbrio. E essa pessoa é o detetive. O mais famoso detetive de narrativas de enigma é Sherlock Holmes, que é um personagem de ficção criado por um autor britânico chamado Arthur Conan, que aparece acompanhado de seu amigo e assistente, Dr. Watson. Então, aqui nós temos o QR Code que vai levar você a um trailer da série de Sherlock Holmes produzida pela BBC,
ok? Então, vale muito a pena vocês começarem a assistir, é muito legal. É um tipo de série que prende a atenção do espectador, porque você fica esperando a resolução daquele enigma, daquele mistério. Venhamos e convenhamos, Sherlock Holmes, de fato, é o melhor detetive da ficção. Vamos à primeira questão. Você já se sentiu um detetive e vivenciou uma situação em que desvendou um enigma? Qual foi o passo a passo para conseguir a solução? Relate sua experiência para a turma. Pessoal, eu acho que cada um de nós, em algum momento, já fomos detetives, né? Investigamos algo ou alguém, ok? Em sua opinião, o que é necessário para desvendar um mistério? É necessário calma, tranquilidade e bastante inteligência, porque às vezes, para desvendar um mistério, basta observar em um pequeno detalhe, ok? A seguir, você fará a leitura de um fragmento de uma narrativa de enigma intitulada Sherlock Holmes à beira da morte, de Arthur Conan. Esteja atento às pistas que serão dadas ao longo da história para que você solucione o caso apresentado como Sherlock Holmes o faria, ok? Então, vocês irão ler o texto que servirá de base para a resolução das questões que foram dispostas, né, disponíveis para serem as questões do dia, ok? Então, vamos ao gênero textual narrativa de enigma. Inicialmente, nós temos que entender o que é um texto narrativo. Um texto narrativo é aquele que narra, aquele que conta algo, ok? Lembrando que um dos elementos da narrativa é o narrador. Para ser uma narrativa, é necessária a presença de um narrador. Personagens, tempo, espaço, clímax, desfecho, enredo, ok? Então, observe essa imagem, que é de fato uma imagem que mostra um enigma, é uma imagem que tem um certo mistério, não é verdade? Vamos lá. O texto, a narrativa de enigma, possui um enredo baseado na lógica, de modo que haja um motivo para o crime, um meio de executá-lo e pistas que permitem ao detetive desvendá-lo. A história ela se desenvolve a partir de um crime, ok? Sempre há uma problemática inicial. A presença de diálogos, o leitor acompanha os fatos seguindo a ótica do narrador, ok? Há geralmente todos os elementos de um texto narrativo, enredos, personagem, narrador, tempo e lugar. Usa-se a variedade padrão da língua, mas pode apresentar linguagem informal, fala popular ou coloquial, ok? Em geral, apresenta como personagens o criminoso, a vítima, os suspeitos e o detetive. E o protagonista, na maioria das vezes, é quem investiga todos os fatos na tentativa de elucidar o mistério. Então, no caso da nossa análise, né, quem é o protagonista? O protagonista é o próprio Sherlock Holmes, ok? Então, temos aqui a atividade do dia. Você terá que ler o texto com bastante atenção, ok? Porque ele será o texto base para responder às questões propostas. Além disso, nós também temos algumas páginas, ok? Páginas 10 a 14. Então, como tarefa do dia, vocês irão responder as páginas 10 à página 14. Preste atenção, pessoal. O código de presença da aula de hoje é Sherlock Holmes. Então, preste atenção aí para copiar lá no meu direct a palavra própria correta, ok? O nome do personagem, do protagonista bem certinho. Então, o código de presença da aula de hoje é Sherlock Holmes. Então, meus amores, a narrativa de enigma, ela é um tipo de texto que traz o mistério, que prende a atenção do leitor, porque nós ficamos sempre esperando o fim, né? Que no caso é a solução, ok? Então, fico por aqui.
façam a atividade com bastante cautela, com bastante calma, ok? E até daqui a pouco no vídeo de correção. Tchau, tchau!